Amados irmãos, apresento a vocês a coleção Série 1 do Caminho das Palestras de Neville Goddard. São 30 e-books totalmente revisados e de brinde receba o e-book A Lei e a Promessa. Estamos com valor promocional por tempo limitado. Adquira agora essas obras maravilhosas. Todo o material apresentado é o que devemos ter juntamente com a nossa Bíblia cristã. O link está na descrição desse vídeo. O Corpo Divino. Palestra de Neville Goddard. O assunto desta noite é o corpo divino. A Bíblia fala de 2 corpos, um pertencente a esta era e um pertencente a outra era. Fala do corpo desta era como carne e sangue, e fala do corpo daquela era como corpo do espírito. Blake fez a afirmação de que o homem não tem corpo distinto de sua alma. Aquele corpo chamado é uma porção de alma discernida pelos 5 sentidos, as principais entradas de alma nesta era. Casamento do Céu e Inferno, por William Blake. Vou compartilhar com vocês esta noite minhas experiências dos 2 corpos, e então vocês podem formar suas próprias conclusões. A metamorfose é o tema central da Bíblia, a transformação do homem em Deus. Bem, aqui estamos em trajes de carne e osso, vestimentas que crescem, elas murcham e elas desaparecem. Todos nós alcançamos esse ponto inevitável onde dizemos que eles estão mortos. E eles se transformam em cinzas, transformam-se em pó. No entanto, sei por experiência que o homem não morre. Eu sei de minha própria experiência. Isso não é teoria. Eu não estou pedindo a qualquer pessoa no mundo para apoiá-lo. Eu só sei o que eu sei da experiência. Os sábios dessa idade dirão: não, isso é estupidez. Um deles acabou de morrer aqui recentemente e em seu aniversário de 90 anos, com todas as honras que o homem pode conferir a ele, deram uma festa de aniversário para ele. Seu nome é Bertrand Russell. E essa senhora amiga dele sentou-se ao lado dele na festa e disse: Bert, você sabe, sem dúvida, você é o ateu mais famoso do mundo. E depois de hoje, aos 90, você é, indubitavelmente, o mais antigo ateu do mundo. Mas Bert, suponha que você esteja errado. Suponha e não pode estar muito longe de agora quando você partir deste mundo. Você deve encontrá-lo. O que você diria? E com um brilho nos olhos, apontando o dedo para o céu, ele disse: Bem, eu diria a Deus, você nos deu provas insuficientes. Eu quase posso ouvi-lo dizer: você nos deu provas insuficientes. Porque, como uma mente brilhante, matemático brilhante, filósofo, mas o fato de sua crença rígida de que não há sobrevivência, ele não poderia conceber nada fora do cérebro como um órgão físico, e sua atividade fez o homem, e sua desintegração foi o fim do homem. Mas tenho notícias para ele que o homem não deixa de ser quando os homens o chamam de morto. Eu sei de minha própria experiência com aqueles que foram além. Muitos deles, a maioria deles, nem sequer sabem da transição. Nem sequer reconhecem o fato de terem feito a transição. Então, deixe-me compartilhar com você uma experiência disso. Um amigo muito próximo e muito querido meu. Seu nome é Jack Butler. Ele era meu secretário. Quando cheguei aqui, meu 2º ou 3º ano, ele tinha apenas 50 anos de idade. Na verdade, ele teria sido no mês de dezembro seguinte, mas partiu no final de agosto. Mas no dia em que eu estava indo para Nova York, recebi um telegrama dizendo que Jack havia sido encontrado no chão, que Jack teve um ataque cardíaco e estava morto. Então,
voltei para a cidade de Nova York e assisti ao seu funeral. Eu cuidei de todas as coisas para ele. Sua irmã queria um funeral católico, então demos a ele um funeral católico em Nova York. Subi e cuidei de todos os assuntos e paguei pelo funeral. Minha cunhada, eu tenho duas. E esta cunhada sempre me disse: "Você sabe, eu gosto de você pessoalmente." Eu realmente sei, Neville. Eu gosto de você porque você é muito gentil com a minha irmã, um bom marido e um bom pai. Mas eu não acredito em uma palavra que você ensina, você sabe, porque eu sou uma cristã, no sentido ortodoxo da palavra. Ela era um pilar, e ainda é um pilar da igreja cristã em Nova Jersey. Mas ela disse: "Eu não acredito nessas coisas que você ensina." É perfeitamente correto. Agora, Jack morreu em agosto e ela sabia disso. No mês de janeiro, no ano seguinte, quase 6 meses depois, estou completamente acordado, mas não estou neste corpo. Este corpo está na cama e eu estou totalmente ciente de onde o corpo está. Eu conheço minha cunhada em um mundo tão real quanto isso. Tão real assim, e ela me disse: "Eu ainda não acredito no que você ensina, você sabe." Eu disse: "Tudo bem, Al, mas olhe para Jack." E ela disse: "O que Jack tem a ver com isso?" Eu disse: "Você não sabe que Jack morreu?" E ela me disse: "Jack morreu?" Antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, Jack disse-me: "Quem está morto?" Eu disse: "Jack, você não está morto, mas você morreu. Você sabe." Oh, ele disse: "Você é estúpido. Eu não estou morto, mas morri?" Al reconheceu o fato de que ele havia morrido, pois sabia que eu voltara da Califórnia e pagara pelo funeral e cuidara da coisa toda. Eu disse a Jack: "Eu te dei um funeral católico maravilhoso, Jack, onde você estava, e seu corpo foi colocado em um túmulo. A essa altura está tudo decaído naquele pequeno pedaço de terra. Se ainda não o fez, em breve decairá e transformar-se-á em pó. E aqui estás, solidamente real." Eu disse a Jack: "Vem aqui, Jack." Ele se aproximou. Eu coloquei minha mão em sua coxa e apertei-a. Era solidamente real, como era a coxa de Jack antes de morrer. Jack parecia ter 20 ou 22 anos de idade. Agora aqui está um homem, 50 anos quando ele morreu. Ele nunca usou óculos, ele nunca teve dentes falsos. Ele perdeu alguns, naturalmente. Alguns estavam desaparecidos. Mas aqui está um homem que poderia olhar para o espelho, ver o reflexo de seu rosto e não reconhecer o fato de que algo havia acontecido. Ele se foi há 6 meses e não sabia da transição. Ele não sabia nada sobre isso. Minha cunhada Al, ela sabia que ele tinha ido no dia seguinte. Al não se lembrava da experiência. Mais de 99% das pessoas hoje se lembram dessas experiências. Mas Al mudou a partir de então. Ela ficou com fome de aprender mais e mais de Deus. Ela diminuiu seu domínio sobre o conceito ortodoxo. Mas Jack não o fez, ele não sabia. E Bertrand Russell, aos 97 anos, quando ele morreu, usando óculos, usando dentes falsos, usando todos os acessórios que um homem daquela idade precisa para funcionar aqui, olharia no espelho e veria o jovem Russell, o jovem Bert em seus 20 anos, e não reconhecer o fato de que ele havia partido desta vida. Você vê, a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, e neste nosso mundo nos julgamos tão sábios. Ele disse: visto que na sabedoria de Deus este mundo não conheceu a Deus por meio da sabedoria, agradou a Deus pela loucura que ensinamos para salvar aqueles que creem. Então, eu os encontro de novo e de novo, e eles são totalmente inconscientes. Você sabe por quê? Porque o mundo é assim. Você parte deste mundo e você é instantaneamente restaurado em um corpo que é o novo, inexplicavelmente novo, em um mundo que é terrestre assim. Em um ambiente mais adequado para o trabalho ainda a ser feito em você que o iniciou.
Seu Pai começou esse trabalho em você. Ele está transformando você em si mesmo. Ele não completará o trabalho até que ele faça você mesmo. Então, você é o Deus, o Pai. Aquele que iniciou uma boa obra em você a completará no dia de Jesus Cristo. Filipenses 1, versículo 6. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Você está destinado a ser Jesus Cristo, mas até esse dia, Ele se revelará em você como Deus Pai. Você estará em um mundo assim, fazendo o que faz aqui. Pode ser um tipo de trabalho completamente diferente, mas é um mundo terrestre. Você sofre lá como sofre aqui. Você passa por todas as experiências que você tem aqui. E posso lhe contar, você morre lá também. Você alcança a idade em que você morre e é restaurado para a vida em um mundo assim, em corpos como esses. Apenas o corpo é quase novo, não é um bebê ou criança nova, sempre em torno de 20, 22, 23 anos de idade. Isso é sobre o tempo que você pega. Agora é um mistério. Como na Terra isso funciona? Bem, deixe-me compartilhar outra experiência para ver como funciona. 15 anos atrás, em Beverly Hills, estou dormindo em minha cama. E mesmo assim me conscientizei. E estou vendo uma cama que não vejo da posição que estou ocupando na minha cama. Aqui estou eu, olhando para o interior de um hotel bastante luxuoso. E mesmo assim, na minha cama, ninguém no meu quarto podia me ver a não ser as 4 paredes e as coisas na parede, a escrivaninha. Os pequenos objetos na escrivaninha. Nada pode ser visto sobre o que eu estou descrevendo. Estou vendo o interior de um hotel maravilhoso. Eu estou olhando para um conjunto maravilhoso de quartos. A consciência segue a visão e eu entro naquele quarto. Meu corpo está na cama. Eu sei exatamente onde está. Minha esposa está dividindo a cama comigo. É uma cama de casal. Entrei naquele quarto e voltei para o meu corpo na cama. Eu fiz isso talvez 1 dúzia de vezes. Então eu disse, agora vou me aventurar. Vou dar um mergulho e permanecer neste quarto e depois explorar. Quando tomei minha decisão de permanecer enquanto a consciência seguia a visão e entrei naquele lugar, o quarto se fechou em cima de mim. Aqui estou eu, em um mundo tão real como este. Em um corpo tão real quanto este. E então, o mundo se fecha sobre mim. E eu estou completamente fechado no corpo, mas não na consciência. Eu sei exatamente onde está um corpo. O mundo me chama por um nome chamado Neville. Eu ainda estou ciente de que eu sou Neville. Eu sei que é um corpo deitado naquela cama ao lado de uma mulher com meu nome. Ela é a senhora Goddard. Eu sou o Neville Goddard e eu vou agora explorar. Eu vejo o quarto inteiro perto de mim e o que parecia da cama ser de 30 por 10 torna-se apenas um terço de si mesmo. Agora é uma antessala, apenas um camarim. Eu não atravesso paredes, eu ajo lá assim como ajo aqui. Eu passei pela porta para o corredor. Comecei a descer por este lindo corredor com tapetes macios e quando entrei em outro corredor que cruzava com outro, tudo estava iluminado, lindamente iluminado, com candelabros perfeitos. 2 senhoras estão andando pelo corredor e eu lhes digo, senhoras, isso é um sonho, porque eu sabia exatamente como isso começou e estou dizendo a elas, isso é um sonho. Elas têm medo de mim, como se eu estivesse completamente louco. Eu ouço algo que parece flutuar do céu. Não estava flutuando do céu, estava presa ao teto. Mas lembrei-me de algo semelhante que eu tinha visto na casa de um amigo que eu tinha visto não mais do que 6 meses antes. Então, a memória me diz, porque eu sei onde meu corpo está, que isso é apenas um sonho. Então, eu comecei lá e ouvi. E me pareceu muito sólido, muito real. Mas lembrando que encontrei algo parecido na casa de um amigo nas colinas de Hollywood, eu disse, veja, isso é um sonho.
Eu pensei no momento que isso seria simplesmente uma teia, apenas uma sombra do que eu tinha me lembrado. Não foi nenhuma sombra, foi um sólido como este, tocando o pódio. Minha mão não podia passar por isso. Era sólido. Eu sou sólido comigo mesmo e as senhoras que estão descendo, elas são tão sólidas quanto você. Elas seguiram o que eu chamo de arquivo de pato. Um deles ficou na frente do outro, e eles chegaram tão perto da parede quanto puderam, porque tinham medo de mim, e apressaram o passo e continuaram se movendo em direção ao fim do corredor. E então, antes que elas desaparecessem, elas olharam para trás para ver se aquilo ainda estava no corredor falando com elas. Então eu percebi. Agora não há caminho de volta para o meu corpo. Eu não posso voltar para o quarto. Eu estou excluído, estou bloqueado completamente deste mundo e estou em um mundo tão real quanto este. Esse mundo era tão solidamente real quanto este mundo, mas aqui estou, excluído, com negócios inacabados. Meu negócio é que eu tenho uma esposa. Eu não providenciei para ela adequadamente. Eu tenho uma filha sem instrução. Ela ainda não passou pelo ensino médio. Ela é qualificada, eu sei, e ela deseja ir para a faculdade. E eu não fiz provisões para a faculdade dela. E tenho negócios inacabados nessa seção de um mundo, que isso parece ser apenas uma parte dela. Se eu não voltar a esse corpo e reanimá-lo, eles encontrarão o corpo e o chamarão de corpo morto. E darão alguma razão para o corpo morto. Eles vão dizer que é insuficiência cardíaca. Eles vão encontrar alguma maneira de explicar isso. Eles têm que, antes de tudo, operá-lo, pois eu tenho uma pequena apólice de seguro. Então, é costume abri-lo para ver por que morreu. Eu sabia que isso é simplesmente o fim desse corpo, a menos que eu voltasse. Fechei meus olhos. Segurei por alguns segundos. Quando abri os olhos, ainda estou de pé no corredor. Eu fechei meus olhos novamente, e eu não pude ver nada mais do que eu posso ver qualquer coisa agora com os meus olhos fechados. Eu abri minhas tampas e vejo você. Abri minhas tampas e vejo aquele corredor maravilhoso, com belos candelabros e tudo iluminado. E aqui estou eu, totalmente ciente do que fiz deliberadamente. Então, me lembrei de algo que fiz muitos anos antes, quando me vi acordada em um sonho. Eu queria experimentar, e segurei o objeto em meu sonho, e não o deixei ir. Então, disse a mim mesmo, eu sei que isso é um sonho. Agora segure um objeto e não deixe ir. Agora que é estacionário, não é um animal vivo que pode se mover, mas algo estacionário, o que eu fiz. E segurando-o, me obriguei a lembrar o que fiz. E eu acordei no sonho e aqui estou eu, completamente desperto no meu sonho. Percebi então que acordei sentindo a solidez daquele mundo. Lembrei que voltei a este mundo sentindo a solidez deste mundo. Então, de pé ali, com os olhos cerrados, agora para o óbvio, presumi que minha cabeça estava em um travesseiro. O travesseiro que eu sabia que tinha colocado a minha cabeça antes que a coisa toda começasse. Eu podia sentir o travesseiro. Foi tudo o que eu fiz. Então me senti, em vez de ficar em pé na vertical, presumi que estava deitado horizontalmente e em seguida podia sentir-me em posição horizontal com a cabeça no travesseiro, mas não conseguia me mexer. Eu era cataléptico. Lá estou eu agora com um corpo tão morto quanto os corpos. E eu estou vivo em um corpo morto. E não consegui mexer o dedo. Eu não consegui abrir uma pálpebra. Eu não pude fazer nada. Agora eu sei exatamente onde estou. Estou de volta a Beverly Hills. E o corpo é cataléptico e não posso movê-lo. Parecia um tempo eterno, mas depois, talvez cerca de 25 ou 30 segundos, consegui mover o dedo mínimo. E alguns segundos depois pude mover um pouco mais e depois pude mover o cotovelo. Eu empurrei para fora e pude sentir o calor do corpo da minha esposa. E depois de um tremendo esforço consegui abrir a pálpebra.
e lá vi os objetos familiares na parede. Eu vi todas as coisas retornarem agora à consciência, e aqui está o meu corpo que eu excluí completamente. O que é um corpo? Blake está certo. O homem não tem corpo distinto de sua alma. Aquele corpo chamado é uma porção de alma discernida pelos 5 sentidos, as principais entradas de alma nesta era. O corpo que deixei na cama é apenas uma parte dessa atividade da minha imaginação, que é o corpo real, e o corpo em que me vesti quando as senhoras passaram e eu conversei com elas era apenas uma parte da alma, mas ainda relacionada a este mundo. Esse não é o corpo divino. Estes são os corpos de carne e sangue. Esse corpo teria sangrado tão facilmente quanto este corpo sangraria se eu o cortasse. É um mistério. É um milagre como você pode produzir esse corpo e vê-lo exatamente como você vê refletido em um espelho. Como esse corpo pode crescer à medida que crescia aqui. Como esse corpo pode sofrer como isto sofre aqui. Como esse corpo está emaranhado com as relações de homens e mulheres, como este corpo está emaranhado aqui. Agora, antes de chegarmos ao corpo divino, deixe-me dar uma história do livro de Lucas. Os sábios daqueles dias são chamados na Bíblia de saduceus. Eles são os cientistas do seu dia. Como Bertrand Russell, eles não acreditavam na ressurreição. Eles não acreditavam em sobrevivência. Se eles mantivessem a lei externamente, eles a mantinham apenas por razões políticas. Era sábio ser visto na sinagoga. Era sábio para fins comerciais ser visto como um homem santo cumprindo as leis de Moisés, de modo que eles respeitavam a lei externa e observavam a lei da dieta e todas essas coisas. Mas eles não acreditavam na ressurreição. Então, eles se voltaram para a figura central da Escritura e disseram-lhe: Mestre, Moisés na lei disse que se um homem se casa e morre não deixando descendentes, o irmão deve se casar com a viúva e levantar questão para o seu irmão. Agora, havia 7 irmãos, e o primeiro se casou e morreu, não deixando descendentes. O segundo levou-a como sua esposa, e ele morreu sem deixar descendentes. E o terceiro, e eventualmente todos casados, os 7 se casaram com ela. Todos morreram, não deixando nenhum problema, e então a viúva morreu. Agora, de quem é a esposa dele na ressurreição? Ele respondeu e disse: Nesta época, as crianças dessa idade se casam e são dadas em casamento. Mas aqueles que se chegam à glória para alcançar essa idade, nem se casam nem são dados em casamento, pois são filhos da ressurreição e não morrem mais. Eles são agora filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Algo totalmente diferente quando se atinge essa idade. O corpo difere completamente e ele está acima da organização do sexo. Ele não é nem homem nem mulher lá. Ele é homem e Deus é homem e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação e esse é o corpo divino do Senhor Jesus Cristo. William Blake. Ele é então o Senhor Jesus Cristo, funcionando em um corpo totalmente diferente. Não é este corpo que cresce, diminui e desaparece. Não é este corpo que precisa da companhia do sexo oposto. Não é este corpo que, entre este e o oposto, produz algo semelhante e o chama de criança. Bem, nem casa, nem é dada em casamento, não quando está naquele corpo, que é o corpo da ressurreição. Eles não lhe fizeram mais perguntas. Agora, o que é esse corpo? Eu lhe direi minha própria experiência e você tira suas próprias conclusões quanto a este corpo divino. Eu estava vindo pelo mar do Caribe em um cargueiro, minha esposa, minha filhinha e eu. Nós estávamos trazendo bochite. Esse é o mistério do qual fabricamos o alumínio. O navio está indo para a Guiana Britânica.
e eles carregam apenas uma certa quantia. Então, eles descem o rio na maré alta, e eles podem ultrapassar o banco. Se eles pegassem uma carga completa, eles não poderiam ultrapassar o banco. Então, eles colocaram apenas carga suficiente que, quando a maré alta vem, ela flutua sobre o banco. Então, eles vêm para o porto da Espanha, Trindade, e os enchem nos gúneos, pois eles estão trazendo toda a bauxite da Guiana Britânica e armazenando-a em Trindade, pois estes navios estão levando apenas uma certa quantidade de carga para o porto da Espanha, e em seguida preenchendo. Voamos de Barbados para pegar este barco em Trindade. O navio está à beira da água. Eu me pergunto como esta coisa vai nos levar a Alabama, pois esse era o porto. Mas nós fomos a bordo. Eles só foram autorizados a transportar 12 passageiros sem cargueiros americanos, a menos que você tivesse um médico. Então, para evitar levar um médico, eles só carregariam 12. Não tínhamos nada a fazer no mar. O capitão me ligou na primeira manhã. Ele estava de camisa aberta, uma camisa caqui. Ele disse: "Estou vestido para toda a viagem. Senhor Goddard, temos nosso café da manhã entre 8 e 9 horas. Nosso almoço está entre 12 e 1 hora e nosso jantar entre 5 e 6 horas. Se você estiver com fome no intervalo, nessa pequena cozinha aqui, você vai encontrar café 24 horas por dia. Há leite na geladeira, frios, queijo, a caixa de pão está sempre cheia de pão com manteiga. Você tem tudo o que precisa se estiver com fome no meio período. Este é um navio da União e nós não servimos antes ou depois do tempo. Você vê todos os botões da sua cabine. Todo mundo trabalha, todo mundo é perfeito, mas não empurre um deles, porque ninguém virá. E se eles vierem no final da viagem, eu vou receber uma enorme quantia de horas extras. Este é o navio da União." Eu disse: "Tudo bem, senhor. Eu não vou apertar nenhum botão. Vou para a cozinha e pego o café se precisar. Se minha filhinha quiser leite, tem leite. Eu tenho tudo o que preciso." "Se você beber," ele disse, "espero que você tenha trazido o seu com você, porque não o temos a bordo do navio. Mas o gelo está lá, e as configurações estão aqui. Então, você pode ter tudo o que quiser aqui, mas não álcool, embora você possa ter tudo o que quiser, se você já está a bordo." Então, eu o agradeci e disse a ele: "Sim, eu tive o meu suprimento." Então, o navio começou. Você não podia fazer nada de uma noite apenas um pequeno deck. Então, eu me aposentei bem cedo durante toda a minha viagem. Bem, esta noite em questão, fora do azul, com a repentina mais estrondosa que veio, e eu me vi cair como uma espiral da minha cabeça. E aqui estou eu, plenamente consciente, e um coro celestial está cantando. E eles tomaram apenas 3 palavras. Neville ressuscitou. E este coro celestial está cantando. Neville ressuscitou. E eu me vi em um corpo de fogo e ar. Sentia-se assim para mim, e o corpo era autoluminoso. Eu não precisava do sol, da lua, das estrelas. Onde quer que eu quisesse, simplesmente flutuava. Eu deslizei. Aqui está um corpo que é fantástico. Eu não perdi minha identidade. Eu ainda sou Neville, mas estou vestido em um corpo completamente diferente. E o corpo, embora humano, é um corpo de fogo e ar. E estou um pouco fora da superfície da terra. E então, até onde meus olhos podiam ver, eu vi este mar de imperfeição humana. Havia os cegos, coxos, parados, encolhidos. Você nomeia isso. Ali estavam eles, neste enorme mar de humanidade. Eu não tive compaixão. Eu simplesmente passei e sabia que eles estavam esperando por mim. E o refrão está simplesmente cantando. Como eles poderiam tomar 3 pequenas palavras? Neville é surgido. E jogar sobre isso como eles jogaram sobre ele. É além da descrição.
mas a música mais celestial, usando apenas 3 palavras: Neville é ressuscitado. Enquanto eu deslizava, olhos que estavam faltando, soquetes vazios, eles surgiram do nada, e esses belos olhos reapareceram nas órbitas, vendo perfeitamente. Braços que estavam faltando voltaram, pés que estavam faltando, o coxo saltou de alegria, os surdos ouviram. Tudo neste mundo foi perfeito como eu passei por ele. Esse é o corpo divino. Eu sei agora, pela minha própria experiência, que o céu não é um reino, é o corpo divino. Pois onde quer que você esteja vestido naquele corpo, tudo é perfeito. Nada pode permanecer imperfeito em sua presença quando você está vestido no corpo divino. Árvores mortas há muito tempo, se você caminhar pela floresta de árvores mortas, florestas petrificadas, eles iriam todos explodir em flor. Campos áridos devem irromper em lírios do mais puro branco. O cego viu, o surdo ouviu, o coxo saltou. Tudo foi perfeito como eu flutuava. E quando eu cheguei ao fim, e o fim foi aperfeiçoado, e todo mundo foi perfeito, então este coro celestial exultou e disse: está acabado. Bem, eu me senti realmente cristalizado neste corpo que é realmente como, eu diria, uma camisa de força na qual você enlouquece. Este corpo para mim agora, tendo experimentado isso, é uma camisa de força. Eu devo usá-lo e devo sofrer nele, e devo cuidar disso como um escravo. Devo alimentá-lo, regá-lo. Eu devo assimilar tudo o que eu coloquei nele, e o que eu não consigo assimilar, eu mesmo devo expulsar. E ninguém pode fazer isso por mim. Eu sou um escravo da vestimenta que eu uso no mundo de carne e osso. Mas eu provei do poder daquela vestimenta quando o coro cantou: Neville ressuscitou. Esse é o corpo divino que todos um dia vai vestir. E esse corpo divino está em você agora. Ele saiu como uma serpente ardente, mas saiu da minha cabeça e eu era isso. Eu era o corpo. Eu não estava apenas usando isso. Eu sou esse corpo quando estou vestido nele. Não precisa de substância de fora. Não precisa de nada. É autossustentável e é perfeito. Então, quando você lê na Escritura: sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, Mateus 5, versículo 48, é esse corpo. E isso é o próprio céu. Então, quando lemos em Milton, onde Milton faz Satanás dizer: onde quer que eu voe é o inferno, porque eu mesmo sou o inferno, de Paraíso Perdido. Este corpo é o céu, e onde quer que vá é o céu, porque eu mesmo sou o céu. Eu não posso ir a qualquer lugar vestido naquele corpo e não encontrá-lo perfeito como o corpo é perfeito. Nada pode ser feito imperfeito na presença desse corpo. É o paraíso. Então, o céu não é um reino. O céu é o corpo divino. Ele está esperando em cada homem para vestir aquele quando o trabalho nele estiver terminado. Estará terminado, ninguém ficará perdido. Hoje à noite você pode cair neste exato momento e não se encontrar necessariamente no ano de 1970. Você poderia se encontrar no ano 1000 e estar tão confortavelmente ajustado ao ano 1000 como agora está ajustado ao ano de 1970. Você poderia se encontrar ajustado ao ano 3000 com a mesma facilidade com que se ajusta ao ano de 1970. Mas o trabalho a ser feito em você determinará em qual seção do tempo você se encontrará acordado. Mas o corpo em que você acordará será exatamente assim. E se o casamento está em ordem, porque é necessário que o trabalho ainda seja feito, você vai se casar. Se algo for necessário, isso vai acontecer com você. Você pode cair agora neste exato momento e você pode ser a rainha da Inglaterra e se encontrar amanhã a empregada das latrinas. Não tem nada a ver com a sua posição atual neste mundo.
Você pode ser agora a maior coisa do mundo aos olhos do mundo atual e se encontrar amanhã, se isso for necessário, brilhando sapatos para ganhar a vida. Aquele que iniciou uma boa obra em você o completará no dia de Jesus Cristo. Filipenses 1, versículo 6. Ele não julga ninguém por sua atual posição externa no mundo. O que você é irrelevante. É o que ele está fazendo em você. E o que ele está fazendo? Ele está transformando você em si mesmo. Metamorfose é o tema central da Bíblia, a transformação do homem em Deus Pai. E quando ele completa o trabalho, porque ele é Deus o Pai, seu filho estará diante de você e o chamará de Pai. E então, e somente então, você sabe quem é o Pai. Somente quando ele, o Filho de Deus, te chama de Pai, pois ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho decidir revelar isso. Lucas 10, versículo 22. Agora vamos ao silêncio.